Opa, então já estamos iniciando aqui a gravação da segunda parte da aula de hoje. Comentário como resolver, como encaminhar a resolução de uma dessas duas questões. Eu criei aqui o título: Matemática Financeira, os componentes do fluxo de caixa do projeto. Bom, esse exercício que a gente fez na aula passada e até agora aqui foi mais para, vamos assim, nivelar aqui os conhecimentos de vocês quanto a esse exercício, essa atividade de transportar fluxo de caixa ao longo do tempo, para a data futura ou para uma data presente. Tá? Bom, aqui neste arquivo, eu já vou estar falando, por exemplo, uma primeira questão, que vamos estar tratando de um determinado projeto de investimento. Ele vai ter um horizonte de 10 anos. Quando é o enunciado de uma questão disser, por exemplo, assim, o horizonte de 10 anos, significa que o projeto vai demandar determinado valor a ser investido e, como consequência, como benefícios, esse investimento vai se traduzir em 10 anos de operações, e aí essas operações vão trazer como benefício uma entrada de caixa, que é decorrente das receitas operacionais menos as despesas operacionais. De forma resumida, vai ser isso. E aí essa entrada de caixa, que lá adiante a gente vai ver como é que a gente pode calcular, dadas determinadas premissas, ela vai estar sendo já aqui informada. Então, um determinado projeto de investimento com horizonte de 10 anos, o perfil convencional vai significar, por enquanto, para a gente, de forma resumida, o fluxo de caixa desse projeto vai ter um sinal negativo, ou significa uma saída de caixa, e depois teremos apenas entradas de caixa. O perfil convencional vai significar os fluxos de caixa do projeto têm apenas uma inversão de sinal. No começo negativo, depois somente teremos fluxos positivos. Tá? O termo fluxo de caixa operacional que aparece aqui significa que a cada ano de operação, e teremos 10 anos de operação, o projeto vai estar prometendo uma entrada de caixa de 500 mil. Então, as operações vão estar proporcionando, a cada um dos 10 anos, uma entrada de caixa de 500 mil. Tá? Então, isso aqui vai ser uma série uniforme. Esse valor de 500 mil vai ser o nosso PMT. O enunciado disso também é o seguinte: o investimento em equipamentos, essa sigla CAPEX, ela aparece de forma razoavelmente frequente, não necessariamente nos livros, mas em artigos, páginas e etc., que tratam de análise de investimentos, análise de projetos. Então, o investimento em equipamento, que a gente pode chamar de investimento em imobilizado, ativo físico, vai estar associado, então, a essa sigla CAPEX. E o valor a ser investido, de acordo com o enunciado, 3.500.000. Tá? Ao final do projeto, os equipamentos serão revendidos por um valor projetado, 300 mil. E nesse valor de 300 mil, nós já vamos estar subtraindo eventual imposto sobre ganho de capital. Então, lá adiante, vocês vão estar vendo o seguinte: que quando uma empresa compra ativos físicos, como, por exemplo, equipamento, e após N períodos propõe revender esses equipamentos, essa revenda pode se traduzir em algum lucro, e esse lucro vai ser chamado de ganho de capital. E como qualquer lucro, vai ser tributado aí pelo imposto de renda, pelo leão. Tá?
Por enquanto, vocês não vão precisar calcular esse imposto, porque o enunciado diz que, em termos líquidos, esse valor de entrada, lá na data final, após 10 anos de operação, esse fluxo de caixa, nele já estamos considerando que já subtraímos eventual imposto de renda sobre ganho de capital. Então, em termos líquidos, o projeto está prometendo uma entrada de caixa de 500 mil a cada um dos 10 anos e uma entrada de caixa adicional de 300 mil ao final do projeto. Os livros de finanças, eu estou trabalhando de forma similar, partem de determinado modelo de distribuição do fluxo de caixa. Quando vocês tiverem um caso real, vocês vão estar eventualmente verificando, por nesse caso real, o perfil dos fluxos de caixa não corresponde exatamente à série uniforme. Tem algumas derivações, algumas distinções, e aí vocês vão poder fazer as devidas adaptações. Ou seja, o modelo que a gente vê no ambiente acadêmico é um pontapé inicial. A partir desse modelo, com os estudos de vocês, vocês poderiam tranquilamente traduzir o modelo a uma determinada realidade, tá? Mas nesse modelo, nós vamos estar considerando como sendo uma série uniforme postecipada. Esse fluxo adicional, por ser adicional, ele não faz parte do PMT e ocorre junto com o último PMT. Então, esse fluxo de revenda de equipamento, ele vai ser para nós como se fosse um FV, tá? Um FV dentro de uma série uniforme postecipada. Na frase seguinte, o enunciado trata do outro investimento que é muito importante, que é chamado de capital de giro ou investimento em capital de giro. O que é um investimento em capital de giro? É uma reserva de caixa adicional ao desembolso de 3.500.000, onde essa reserva de caixa tem o seguinte motivo: não adianta ter só os equipamentos e a infraestrutura montada. Se não houver um capital mínimo para financiar o início das operações, as operações desse projeto não vão ocorrer ou vão ocorrer de forma capenga em determinado momento, vão parar por incapacidade de pagamento de compras, pagamento de despesas operacionais, tá? Então, o capital de giro, ou investimento em capital de giro, é uma reserva que, a princípio, a gente pode imaginar que vai estar no caixa da empresa para este projeto, para dar conta desse projeto. E essa reserva de caixa vai sendo consumida passo a passo para o pagamento das primeiras despesas operacionais, as primeiras compras de materiais, etc., que forem necessárias. Até que lá adiante, o projeto traga como consequência as entradas de caixa. Tá? Então, esse assunto que é o capital de giro, o investimento em capital de giro, a gente vai estar vendo com mais detalhe lá na primeira aula após o primeiro teste. Tá? Só que esse investimento em capital de giro é um dinheiro que sai do caixa para o pagamento de despesas, permite que as operações ocorram e as operações, ao ocorrerem, trazem como benefício as entradas de caixa decorrentes das receitas. É o que ocorre a cada ciclo operacional, e o ciclo operacional pode ter uma duração de semanas, meses, tá? A cada ciclo operacional, a necessidade de capital para girar continua. Só que essa necessidade ela vai sendo financiada pelas entradas de caixa que estão ocorrendo ao longo da vida do projeto, ao longo das suas operações. De forma resumida, este investimento em capital de giro ele vai ser necessário para que o projeto ocorra, para que as operações do projeto não sejam interrompidas. E esse investimento em capital de giro, teoricamente, retorna ao caixa quando as operações do projeto cessam definitivamente, ou seja, após os 10 anos de operação, o que foi investido em capital de giro definitivamente volta ao caixa. Então, é isso que eu estou dizendo aqui quando eu escrevo investimento em capital de giro,
E eu vou estar aqui aproveitando para apresentar uma primeira vez essa sigla de língua inglesa, OPEX, tá? O X é de desembolso, o CAP é de capital, o OP é de operacional. Então, esse investimento capital de giro pode ser representado pela sigla OPEX. Ele vai ser de 1 milhão, e este investimento, o desembolso inicial de 1 milhão, ele vai ser recuperado ao final do projeto. Isso significa que, ao montarmos o fluxo de caixa desse projeto, vamos colocar na linha do tempo, lá na data zero, o desembolso inicial de 3 milhões e 500 mil, CAPEX, compra de equipamento, mais o desembolso inicial ou a reserva de caixa, OPEX, 1 milhão. Na data zero, então, vamos ter 3 milhões e 500 mil, saída, mais 1 milhão, também saída. Do ano 1 ao ano 10, vamos ter uma série uniforme, um PMT de valor 500 mil. E lá no final vamos ter um fluxo adicional, que vamos tratar, se quisermos, como um FV. O FV vai ser 300 mil, o valor decorrente da revenda dos equipamentos usados, mais 1 milhão, o valor decorrente da recuperação do capital de giro. Tá? Então, dadas essas informações, o item A, calcule o VPL do projeto, dada uma taxa mínima de atratividade de 5%. Então, vou aqui fazer no quadro, primeiro a representação do fluxo de caixa do projeto, para depois resolver com a matemática financeira o cálculo do VPL. Eu já vou aqui aproveitar e fazer menção no meu esboço a essas duas siglas, CAPEX e OPEX, porque essas siglas vão, às vezes, facilitar a montagem aqui da equação para resolver eventuais desdobramentos. Tá? Então, nós vamos ter aqui PV. Esse PV de embolso inicial, ele vai ser CAPEX mais OPEX. Como são fluxos de saída, não podemos esquecer que tem aqui um sinal negativo. Tá? Então, é menos 3 milhões e 500 e menos 1 milhão. Tá? Se a gente esquecer o sinal temporariamente, PV vai ser CAPEX mais OPEX. Ao longo dos 10 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ter o nosso fluxo de caixa operacional. Então, vou colocar aqui a sigla FCO, o fluxo de caixa operacional, que corresponde para nós a um PMT. Esse fluxo de caixa operacional de valor 500 mil. Tá? Ao final do projeto, nós vamos ter, simultaneamente, ao último fluxo de caixa operacional, uma entrada adicional de caixa. Então, o que ocorrer na data final e não corresponder ao fluxo de caixa operacional, vai se encaixar nesse fluxo adicional que eu posso, por enquanto, chamar de valor residual. O importante é que esse valor residual vai ser o somatório da receita de revenda, 300 mil, e a recuperação do capital de giro, recuperação do OPEX. Recuperação do OPEX. Então, observe que esse valor associado à sigla OPEX, no início é como uma saída de caixa de valor 1 milhão. E no final funciona como uma entrada de caixa. É uma recuperação desse capital de giro. Tá? Então, ao montar a equação para o cálculo do VPL, eu posso dizer que o VPL vai ser CAPEX e OPEX sinal negativo. São fluxo de caixa de saída. Então, menos CAPEX
Valor do CAPEX, 3 bilhões e 500. Isso. Menos 3 milhões e 500. Menos OPEX, valor 1 milhão. Tá aqui, então, dois fluxos de caixa de saída. Agora, vamos colocar os fluxos de caixa de entrada. Mas o fluxo de caixa operacional, que é o nosso PMT, fluxo de caixa operacional, eu posso calcular o valor presente desse fluxo de caixa operacional multiplicando esse PMT pelo devido fator de valor presente anuidade, que depende de uma taxa, depende do N. A taxa de desconto é informada, a taxa de desconto é 5% e o N, 10%. O que está faltando na minha cálculo VPL? Mais o valor residual. Tá? Então, eu vou colocar aqui revenda. A revenda vai ocorrer a data 10. Valor presente, 1 mais I elevado a 10. Mais a recuperação do OPEX. Então, tem aqui o OPEX, sinal negativo, e na data 10, o OPEX, sinal positivo. Só que este OPEX está na data 10. Quando eu trago a data presente, eu desconto. Divido por 1 mais I elevado a 10. Então, eu tenho aqui a minha equação do VPL. Eu tenho CAPEX, 3 milhões e 500 mil. Tá? Então, colocando em números, o VPL vai ser menos 3 milhões e 500 mil, menos o OPEX, 1 milhão, mais o fluxo de caixa operacional, 500 mil, 500 mil, vezes, eu posso trabalhar com a científica, eu posso ler na tabela, para um I igual a 5 e um N igual a 10, eu tenho o fator 7,72173. 7,72173. Isso aqui. Então, eu li na tabela. Aqui o fator de valor presente anuidade. Mais o valor de revenda, termos líquidos, 300 mil, divididos por 1 mais 8%, não, 5%, a TMA de 5%, 1 mais 5%, elevado a 10. Mais o OPEX sendo recuperado 1 milhão, dividido por 1 mais 5%, elevado a 10. Isso aqui. Então, eu tenho todos os valores de modo que eu possa calcular o VPL. É só fazer as contas, tá? Então, esse é o item A, encaminhamento para o item A. O item B. O item B é calcular TR, por interpolação linear. Então, no item B, voltamos ao que fizemos em questão anterior. O I é a incógnita. Tá? Então, no item B, eu vou ter que chutar um primeiro valor de I e verificar se esse chute deu um VPL positivo, eu faço um segundo chute de um I mais alto, procurando um valor negativo de VPL. Se eu obtivesse dois valores, um VPL positivo e um VPL negativo, eu posso fazer a interpolação conforme fizemos nos exercícios anteriores. Tá? Então, no item B,
Vou somar logo aqui 3.500.000 com 1.000, menos 4.500.000, mais o valor presente da série uniforme. Só que agora eu não tenho esse fator, eu desconheço o I. Eu estou tentando obter o I por interpolação. Então, agora eu vou ter que o valor presente da série uniforme vai ser 500.000 vezes o fator 1 mais I elevado a N, menos 1, dividido por I mais I elevado a N. Então, o VPL é menos 4.500.000, mais 500.000 multiplicado por esse fator, que depende de I, mais 300.000 divididos por 1 mais I elevado a 10, mais 1 milhão, se eu quisesse juntar esses dois, né? 1.300.000, mais 1 milhão dividido por mais I elevado a 10. Aqui. Então, eu tenho uma equação cuja única incógnita é o I, para N igual a 10. Então, de novo, é chutar uma taxa, de preferência baixa, de forma que o VPL seja positivo. Se isso aconteceu, chutar uma outra taxa maior, procurando um VPL negativo. E avançar na interpolação para o cálculo da TIR. Tá? Eu não fiz os cálculos, tá? Mas o importante aí, por enquanto, além de vocês calcularem, é vocês, de novo, como se estivessem explicando para uma outra pessoa como é que resolve esse tipo de problema. Qual é o mecanismo, quais são os mecanismos, qual é o passo a passo, tá? De forma que vocês dominem esse assunto associado a, então, primeiro, a questão envolvendo o fluxo de caixa de projeto, tendo investimento em CAPEX, investimento em OPEX, recuperação do OPEX, fluxo de caixa operacional e assim por diante. Ok? Então, esse seria o item B. O item C pergunta-se o seguinte: calcule o valor mínimo do fluxo de caixa operacional que resultaria em projeto economicamente viável. Então, se eu tenho a equação do VPL, por exemplo, aqui de forma literal, eu posso imaginar diversos desdobramentos. Por exemplo, qual o valor máximo de desembolso em compra de equipamento de forma que o VPL seja positivo? Qual o valor mínimo de fluxo de caixa operacional, que é fluxo de caixa de entrada, de forma a que o VPL seja positivo? Poderia imaginar a mesma coisa também com relação ao valor de revenda. Mas, tranquilamente, para o projeto, os pontos mais importantes vão ser um desembolso muito alto no início, vai penalizar a viabilidade econômica. Ou um fluxo de caixa operacional muito baixo, também pode penalizar a viabilidade econômica do projeto. Tá? Então, o item C temos uma taxa mínima de atratividade de 5%. O valor mínimo do fluxo de caixa operacional, de forma que o projeto seja economicamente viável. Tá? Então, o item C PL menos CAPEX, OPEX,
mais o fluxo de caixa operacional, vezes. E agora eu tenho a TMA de 5% e o N igual a 10. Então, de novo, a tabela, acho que eu já tinha lido esse valor. O N igual a 10 e o I igual a 5, 7,36009. Não, 7,72173. Para uma TMA de 5% e o N igual a 10, o FVPA 7,72173. Mais o valor residual, o valor de revenda, 300 mil, divididos por 1 mais a taxa de desconto, 5%, elevado a 10, mais a recuperação do capital de giro, 1 milhão, dividido por 1 mais 5%, elevado a 10. CAPEX 3 milhões e 500, OPEX 1 milhão. Então, eu tenho uma equação e uma única incógnita. Tá? Então, vocês tranquilamente podem calcular o fluxo de caixa operacional. E aí, observe, esse valor que vocês estiverem calculando é o valor mínimo do fluxo de caixa operacional, de forma que o VPL seja positivo. Valores maiores, VPL crescente. Valores menores, VPL decrescente. VPL podendo permanecer na região do negativo. Tá? Então, o que a gente espera aqui é identificar, para que o projeto seja economicamente viável, dado esse investimento em CAPEX ou OPEX, recuperação do OPEX, qual o valor mínimo de fluxo de caixa de entrada que o projeto deve proporcionar, valor mínimo por ano, de modo que o projeto seja economicamente viável. Ok? Então, a equação, a questão, o item C, é simples. A equação do VPL montada, identificar aqui a nossa incógnita. Tá? Por último, o item D, ele tem uma particularidade aqui, é o seguinte. Embora o investimento, o OPEX, teoricamente ele volte para o caixa, a saída do caixa ocorre no início e a entrada do caixa ocorre no final. Então, embora algebricamente a gente esteja dizendo o valor é o mesmo, uma saída de caixa de 1 milhão no início e uma entrada de caixa no final. Mas como ocorrem dessa forma, primeiro a saída, depois a entrada, o que vocês vão poder depois observar, se fizerem diversos cálculos, é que quanto maior o investimento em capital de giro, menor vai ser a rentabilidade do projeto, menor vai ser a TIR, menor vai ser o VPL. Então, também o desembolso excessivo a título de capital de giro pode penalizar a rentabilidade do projeto, pode penalizar a viabilidade econômica do projeto. Então, o item D pede calcule o valor máximo de investimento em capital de giro, de modo que o projeto seja economicamente viável. Okay? Então, obviamente que no item D, a gente volta a, partindo-se de que o fluxo de caixa operacional é de 500 mil. CAPEX, 3 milhões e 500 mil. Revenda dos equipamentos, 300 mil. Então, no item D, a nossa incógnita passa a ser o OPEX. Tá? Então, é trabalhar com um pouquinho de álgebra, tranquilamente, depois de tantos períodos de cálculo, isso aqui para vocês é tranquilo. Eu não entendi. VPL vai ser o CAPEX, 3 milhões e 500 mil. O OPEX, a calcular. CAPEX, OPEX. Mais o fluxo de caixa operacional, 500 mil. Vezes o fator, o FVPA, para a taxa de desconto de 5%,
e o N igual a 10. Aquele fator 7,72173. 7273. Mais 300 mil, valor de revenda, dividido por 1 mais I elevado a 10. 1 mais 5% elevado a 10. Tudo isso aqui é calculável, exceto, ou tudo isso já está amarrado, exceto o OPEX. Está faltando agora o OPEX. Dividido por 1 mais I elevado a 10. 5% elevado a 10, 5% elevado a 10. Então, veja, eu tenho uma equação e uma incógnita. É colocar o OPEX em evidência. Colocando o OPEX em evidência, ele fica explicitado e aí vocês podem calcular esse valor do OPEX. Tá? Então, para o investimento em equipamento de 3.500.000, para uma revenda desse equipamento por 300 mil após os 10 anos de operação, para um fluxo de caixa operacional de 500 mil, para uma taxa de desconto de 5%, uma TMA de 5%, para 10 anos de operação, qual deve ser o valor máximo de OPEX, ou investimento em capital de giro, de modo que o projeto seja economicamente viável. Tá? Então, é pegar essa equação do VPL e igualar a zero. Se vocês quiserem, podem igualar a zero e depois raciocinarem. Quanto maior o OPEX, menor vai ser o VPL. E vocês podem simular. Vamos dizer que você tenha encontrado, chutando aqui, um valor de, sei lá, 2.200.000 como OPEX máximo. Se vocês chutarem 2.500.000, vão ter um VPL negativo. 3 milhões mais negativo ainda, né? Ou, se vocês quiserem, podem também trabalhar com uma inequação. O que a gente quer? Um VPL positivo. Tanto faz, tá? No final das contas, para calcular o OPEX, vocês vão estar trabalhando com a igualdade, não é isso? Ok? Então, é transformar isso em uma equação, em uma incógnita, já está aqui, explicitar o OPEX e fazer as contas. Ok? É sempre aqui, nesses casos, é possível depois fazer a prova dos 9, né? Então, se vocês calcularem o valor máximo de OPEX aqui, depois exercitem. Se o OPEX fosse esse, o VPL seria realmente zero, ou muito próximo de zero, fora problema de arredondamento. Se o OPEX fosse maior, o VPL realmente seria negativo. Então, vocês têm condições de confrontar o que vocês calcularam com o que se espera, nesse caso, um projeto economicamente viável. Ok? Alguma dúvida sobre essa questão no momento? Por enquanto, que vocês podem utilizar para o primeiro teste. Se eu falar em CAPEX e OPEX, são os investimentos iniciais. Se eu falar em fluxo de caixa operacional, vai ser o fluxo de retorno, o fluxo de entrada, que pode ter um comportamento de série uniforme ou não. Por exemplo, na segunda questão, o fluxo de caixa operacional não vai ter esse comportamento de série uniforme. Os fluxos vão ser irregulares. Tá? Se houver revenda de equipamentos, vocês vão ser informados pelo enunciado de que os equipamentos deverão ser revendidos por determinado valor, a princípio já subtraídos os impostos. Ok? Bom, eu vou então dar uma encaminhada na questão número 2, só para mostrar a diferença entre a questão 1 e a questão número 2. Questão número 2, temos os nossos conceitos de fluxo de caixa operacional, CAPEX, OPEX, só não temos aqui mais uma série uniforme. Tá? Então, na questão número 2, temos um projeto de investimento com horizonte de 3 anos, então um horizonte bem curtinho, e perfil convencional. Perfil convencional não é série uniforme. Perfil convencional é
Os fluxos iniciais são de saída e depois só temos fluxo de entrada. Então, esse projeto terá um fluxo de caixa operacional de 800 mil para o ano 1, 900 mil para o ano 2 e 1 milhão para o ano 3. O investimento em equipamentos, ou CAPEX, será de 2 milhões e 500 mil. Ao final do projeto, tais equipamentos serão revendidos pelo valor líquido de 500 mil, já subtraídos impostos. O investimento em capital de giro, o OPEX, será de 1 milhão. Posso apresentar aqui dessa forma. CAPEX, R$ 2 milhões e 500 mil. OPEX, 1 milhão. Então, a somatória desses dois vetores, 3 milhões e 500 mil é o nosso PV. PV, 3 milhões e 500 mil. Se eu estou trabalhando com a científica, não preciso me preocupar com o sinal. Se eu estou trabalhando com a financeira ou com a Excel, esse PV tem sinal negativo. Não é? O fluxo de caixa operacional no ano 1 é 800 mil. No ano 2, 900 mil. E no ano 3, 1 milhão. Ao final do projeto, esses equipamentos serão vendidos pelo valor líquido de 500 mil, já subtraídos impostos. 500 mil. Então, um vetorzinho aqui, que eu vou chamar de valor residual. Por enquanto, eu vou chamar de valor residual. Tá? Esse valor residual, ele vai corresponder à revenda de equipamentos, 500 mil, já subtraídos impostos, mais a recuperação do OPEX. Então, teoricamente, os livros de finanças, os livros de análise de investimentos, sempre vão estar tratando como o que é investido em capital de giro, teoricamente, volta ao caixa. Quando isso não acontecer, quando essa não for a realidade, o enunciado do problema vai estar dizendo, tá? Mas se o enunciado não disser nada, vocês têm que considerar o que é investido em capital de giro, teoricamente, volta ao caixa. Então, esse investimento em OPEX, que aqui é a saída de caixa, aqui é a entrada de caixa. 1 milhão e 500, 1 milhão. A data 3. Tá? Ok? Então temos, ao final do projeto, os equipamentos serão revendidos pelo valor líquido de 500 mil. Investimento em capital de giro será de 1 milhão. Veja que eu já não digo, fica implícito que o investimento em capital de giro vai ser recuperado. Item A, calcule o VPL perante a TMA de 9%. Item B, calcule a TIR por interpolação linear. Então, as perguntas são semelhantes à da questão anterior. A diferença é que agora não temos uma série uniforme, não temos um PMT. O item C, calcule o valor máximo de capital de giro, de modo que o projeto seja economicamente viável. Então, o item C, de novo, a incógnita agora é o OPEX, o valor máximo do OPEX. E o item D, por último, calcule o valor máximo de CAPEX. Começa com 2 milhões e 500, o valor máximo de CAPEX, de modo que o projeto seja economicamente viável. Então, sempre trabalhando com base na equação do VPL. Tá? Então, só apontando aqui o cálculo do VPL para o item A. Para fechar para o item A. O VPL, CAPEX e OPEX, os dois somados, 3 milhões e 500 mil, sinal negativo. 3 milhões e 500 mil, sinal negativo. Não é série uniforme, trato cada fluxo de forma individual. 800 mil dividido por 1 mais ATMA, mais 900 mil dividido por 1 mais ATMA ao quadrado, mais 1 milhão
dividido por mais a TMA ao cubo. E agora, a revenda. 500 mil, se eu quiser eu junto esses dois, 1 milhão mais 500 mil, ou se eu quiser deixo em separado por enquanto. 500 mil a revenda, também ocorrendo na data 3, então expoente 3. E por último, 1 milhão, recuperação do capital giro, a data 3. Então é só fazer as contas perante a TMA de 5%, está aqui o item A. Tá? E a minha sugestão, vocês mesmos podem gerar desdobramentos, podem mudar os valores, tá? Podem trabalhar com horizontes diferentes, 3, 4, 5, 6 anos, então vocês podem imaginar questões complementares de forma que vocês exercitem bastante para o nosso primeiro teste. Professor, Sim? como que ficaria o cálculo do VPL na financeira nesse caso? Na financeira, como você não tem fluxos uniformes, você teria que informar cada fluxo de acordo com a cronologia. Uhum. Trabalharia com GF0 e GFJ. Mas não colocaria o valor residual, então? Não colocaria o valor residual? É. O que ocorre se você está querendo fazer uma análise de viabilidade econômica e você ignora um fluxo de caixa do projeto? Oi? Entendi. O que ocorre com a análise de viabilidade econômica de um projeto se você propositalmente ignora um fluxo de caixa dele, que é um fluxo de caixa relevante? É, ele vai se tornar inviável, né? Não, você vai estar encontrando o valor errado. Uhum. É isso. Mas aí esse valor residual seria o FV, então, no final, né? Você tem que verificar qual é o fluxo da data zero, se é de entrada ou de saída, qual a magnitude. A data Uhum. 1, data 2, data 3. Data 0, data 1, data 2 e data 3. Sendo que na data 3 você tem vários fluxos de caixa superpostos. A calculadora financeira não vai querer saber o que é revenda, o que é recuperação do capital giro, o que é fluxo de caixa operacional. A calculadora financeira vai querer saber qual é o total de fluxo de caixa, se é positivo ou negativo e qual a magnitude, lá na data 3. Ah, entendi. Beleza. Só que neste caso é onde eu quero chegar. Se você souber os conceitos, você faz a conta no braço. Se você souber os conceitos e fizer a conta no braço certinho, você sabe a resposta. Com essa resposta, você vai lá na calculadora e verifica se aprendeu. Joga na calculadora financeira. No módulo fluxo de caixa, não é série uniforme, você já vai saber. Eu sei o conceito, sei como resolver, fiz as contas certinho e a resposta é essa. O que você vai verificar na apenas a calculadora financeira é o seguinte: você já sabe utilizar a calculadora financeira ou ainda não sabe. Mas você vai saber qual a resposta correta. Por isso que a calculadora financeira, para mim, vai ser desnecessária, mas a sua pergunta é pertinente. Eu quero verificar como é que eu posso usar a calculadora financeira. Mas aí é estudar um pouquinho mais, como complemento, e verificar se eu tenho fluxo de caixa não uniformes, como é que eu posso calcular o VPL e a TR. Ok? Beleza. Obrigado. Mais dúvidas? A ausência de mais dúvidas. Lembrando, dúvidas sobre o nosso primeiro teste, as dúvidas vocês têm que tirar na próxima quarta-feira ao longo da aula. Ok? Interrompendo a gravação.